Empresário, ex-vereador, pai, esposo, morador da Zona Sul de São Paulo. O SampaCast tem a honra de receber hoje o prefeito da cidade de São Paulo, Ricardo Nunes. E eu sei o que é empreender. Então, eu sei o que é ser classe média, eu sei o que é morar na periferia, eu sei o que é usar o serviço de saúde público. Então, eu conheço cada canto da cidade, eu conheço cada bairro, eu conheço a periferia, eu conheço o centro, eu conheço a vida das pessoas, eu conheço a importância do poder público na vida das pessoas, né? Até onde ela tem que ir, até onde ela precisa só não atrapalhar. Para efeitos ali, né, das pessoas, eu não ganhava eleição. Aí sou candidato em 2012, fui o mais votado. Eu tô indo me internar, não tô bem, tô indo me internar. Vou tirar a licença, você assume a prefeitura. Eu confio em você, mas vai dar tudo certo, né? Vou lutar e tal. Aí chorar, mas chorando, né? Falando assim, chorando. Aí eu falei, não, Bruno, tá bom, pode ir, vai, fica tranquilo, né? E vou lá depois te visitar e tal. E isso foi dia 2 de maio. No dia 16 de maio, aí ele, infelizmente, nos deixou. Um promotor falou, não, podia ter dado um Google na internet para saber quem são os sócios da empresa. O poder público não funciona com o Google. Olá, São Paulo, olá, Brasil. Eu sou a Carol Câmara e este é o SampaCast, o podcast oficial da Rede Câmara São Paulo. E ao meu lado hoje o repórter convidado, meu amigo Daniel Monteiro. Tudo bem, Dani? Tudo bom, Carol. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Exatamente. E vou agradecer também prefeito Ricardo Nunes. Sua presença era muito aguardada aqui no programa. Muito obrigada e seja bem-vindo. Obrigado, Carol. Obrigado, Daniel. Prazer estar aqui com vocês. Essa aqui eu considero a minha casa, né? Durante 8 anos eu trabalhei aqui na Câmara Municipal de São Paulo. Tenho lembranças, assim, muito bacanas de todo o trabalho que a gente desenvolveu. Enfim, prazer estar aqui. Prefeito, vamos começar então do começo da sua história. E o senhor nasceu aqui na região, né? Na cidade de São Paulo, na realidade. Eu queria saber em qual região da cidade de São Paulo, como que foi a sua infância nessa região, como que foi crescer lá, né? Olha, nasci, meu papai chegou de Portugal com 14 anos, minha mãe de Minas, então eu sou um pouco do que a grande e maciça maioria das pessoas que vivem na nossa cidade. Muita gente vindo de fora, essa cidade acolhedora, nasci na Zona Sul, sempre morei, ainda moro na Zona Sul, moro na mesma casa. Então, tem lá os meus filhos, eu vi que falou ali, empresário, foi vereador, prefeito, casado, pai, faltou falar vovô ali. Vovô, né, já. Vovô do Ricardinho Neto. Palmeirense ele, Daniel. É palmeirense? Um aninho e pouco já é palmeirense. Mas eu sou um cara, assim, muito feliz, sabe? Muito feliz, que ama essa cidade, que essa cidade me deu tanta oportunidade, né? De poder sair da periferia, poder sonhar, realizar sonhos, constituir uma família, ter sido vereador dessa cidade, hoje, né, vice-prefeito e hoje prefeito, enfim, poder fazer tantas entregas, né, mas sempre com aquele desafio, Carol, sempre tem muita coisa ainda para fazer, né, um país de 12 milhões de habitantes. Falava para vocês, Daniel, meu papai chegou de Portugal com 14 anos, o país Portugal tem 10 milhões de habitantes, a nossa cidade de São Paulo 12 milhões, né? Então essa cidade, país, onde eu tenho muito orgulho, eu sou o cara que mais ama essa cidade. Você tem uma relação antiga também de querer mexer na cidade, né, prefeito? Porque na pesquisa aqui e tal, você começou a empreender cedo, movimentar. Como é que foi esse seu início, antes até mesmo da política, mas não deixa de ser também uma política de conhecer as pessoas, dialogar? Você sabe que meu pai, ele trabalhando, minha mãe, a gente chegou assim, classe média alta, e eu estudava na melhor escola da Zona Sul, que era o Jesus Maria José, bom plano de saúde. Aí meu pai vai montar, vende tudo em São Paulo e vai montar um negócio no litoral e não deu certo, acabou falindo, a gente volta e aí eu vou morar no Parque Santo Antônio. E aí eu saio da escola particular, vou para a escola pública, deixo de ter o convênio médico e vou para o serviço de saúde público, deixo de andar de carro e andar de ônibus, e isso foi uma experiência maravilhosa na minha vida, né? Porque hoje, como prefeito, como vereador, como vice, agora como prefeito, ninguém precisa me contar, eu não preciso estudar, porque eu vivi o que é a cidade, né? Eu vivi tudo. E como você falou na área de empreender, também eu vivi isso. Então eu tive um jornal de bairro, chamado Jornal Hora de Ação. Depois, quando eu montei a minha empresa, foi uma experiência muito interessante.
A gente tinha lá na Zona Sul, eu tinha um amigo, o Dr. Rogério, que tinha um consultório, ele era dentista, e aí era uma sala grande. Eu falava, pô, Rogério, essa sala grande, empresta um cantinho para mim de 2x2 para eu montar minha empresa. Então, eu comecei ali, num cantinho emprestado de 2x2, né? Depois a empresa cresceu, aí eu abri em Guarulhos, Campinas, Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, enfim, foi crescendo. E eu sei o que é empreender. Então, eu sei o que é ser classe média, eu sei o que é morar na periferia, eu sei o que é usar o serviço de saúde público, eu sei o que é empreender. Então, quando eu viro vereador, uma das ações que você deve ter pesquisado, que eu fiz muito, foi alterar muitas legislações que impediam os empreendedores de poderem deslanchar. Eram leis assim, eu sempre brincava, eu falava, olha, essa lei aqui, se você tem 90% que não consegue cumprir, não é possível que 90% é errado, deve ser a lei que está errada. É como você falar o seguinte, Carol, dá um pulo de 10 metros de altura, você não vai conseguir, né? Você vai dar um pulo de 1 metro, você, né, faz um esforço. Então, eram coisas assim fora... Está fazendo tec aqui, né? Não. Eram coisas assim fora do padrão. E aí, por eu ter iniciado a minha vida profissional ali de empresário pequenininho e cresci, então eu sei o que é o fiscal te visitar, eu sei o que é pagar imposto, ir no banco, trocar duplicata, pagar funcionário, atender o cliente, quais são os desafios do empreendedor. Eu também vivi isso. E aí eu também fui presidente da Associação Empresarial da Zona Sul. Uma das coisas que eu tenho mais sem orgulho, porque era uma associação grande, desculpa. Deve ter sido uma escola, até ser uma associação, né? Sim, porque lá na associação aí você tinha empreendedores de todos os ramos. Dono de faculdade, o dono de um bar, um dentista, um advogado, o profissional liberal, né? Você tinha indústrias. Então, eram assim, uma coisa impressionante da quantidade de informações que eu conseguia ter e absorver para poder entender qual que era ali a necessidade de cada um, né? Eu sempre falei muito isso. A oportunidade que a cidade dá para as pessoas de empreender, de ter um emprego, é fundamental. As pessoas querem ter oportunidade, né? E a melhor ferramenta para diminuir a desigualdade social é você ter geração de emprego e renda, indiscutivelmente, né? Então, a vida me deu. A vida foi tão generosa comigo, né, em tudo, da minha esposa, dos meus filhos, do meu neto, da minha vida como empresário, da minha vida na política. Aqui, como vereador, fiz grandes amigos, pude entregar tanto. E poder, agora, como prefeito dessa cidade gigantesca, né, trazer toda essa experiência de vida para a gente poder errar menos. Não vou te dizer que a gente vai acertar tudo, porque você nunca vai conseguir acertar tudo. Mas de poder acertar o máximo possível, errar o quanto menos. Então, acho que essa história da minha vida me trouxe assim, uma bagagem. E aí eu vou tomar as decisões. Eu tomo a decisão, Carol, com muita tranquilidade, com aquela coisa de ter vivido, de saber, de conhecer, né? Então, eu conheço cada canto da cidade, eu conheço cada bairro, eu conheço a periferia, eu conheço o centro, eu conheço a vida das pessoas, eu conheço a importância do poder público na vida das pessoas, né? Até onde ela tem que ir, até onde ela precisa, só não atrapalhar. Pega o empreendedor, né? Se você não atrapalhar o cara, você já está ajudando bastante, viu? Né? E as pessoas vão fluindo. E você criar um ambiente saudável, né? Então, tem sido uma experiência bastante interessante dessa minha história de vida com a minha atividade na política. Legal. E, prefeito, quando que o senhor entrou, né, na política? Quando que surgiu essa vontade? Quando que começou essa jornada? Você contou aí do lado do empresário que via que 90% das pessoas não conseguiam seguir aquela lei, então talvez estivesse errada. Foi aí, em que momento que deu start para a vida política? Eu acho, cara, assim, que o apertar de botão foi naquele momento assim que eu saio da escola particular e vou para a escola pública. Lá atrás. Bem lá atrás, mais novo. Aí eu saio de um bairro de classe média e vou morar na periferia. E aí as pessoas falam assim, a periferia da periferia, né? Lá no Parque Santo Antônio, né? Que é a coisa mais linda. Eu estive lá na região antes de ontem, eu estou fazendo uma grande UBS. Tá fazendo essa UBS grande porque você morou aqui? Não, porque tem que fazer, né? E a política tem muito disso, né? Tudo que você faz. Não, você está fazendo o Parque Santo Antônio porque você morou lá, né? Não, estou fazendo na cidade inteira, né? A gente já fez mais de 20 unidades de UBS, estou com, acho que 19 em obra, reformando 80. Muita obra pela cidade toda. Mas, enfim, eu acho assim, o start foi porque quando eu fui para a escola pública, eu comecei a participar do Grêmio Estudantil. E aí tinha as eleições. Aí eu tinha 90 e tantos % dos votos, né, para representar os alunos no Grêmio Estudantil. Tem uma coisa... Posso contar uma história? Claro. Acho que é legal para as pessoas entenderem assim um pouquinho.
Na escola que eu estudava, né, é uma escola muito boa, então tinha quadra coberta. E eu nunca reparei que a quadra coberta era algo importante, porque eu já comecei vivendo aquilo. Quando eu vou para a escola pública, aí eu chego lá, não tinha quadra coberta. E aí a gente ia jogar bola, sol ou chuva, né? Naquela época tinha uma coisa muito bacana, que a gente cantava o hino nacional para entrar na sala, né? Hasteava a bandeira. E aí eu falei, puxa vida, por que essa escola pública não tem quadra coberta e as outras tinham, né? Quando eu viro o prefeito, eu chamo o Padula, secretário de Educação, falei, Padula, deixa eu te contar uma história. Aí contei essa história para ele. Falei, isso ficou marcado na minha cabeça. Todas as escolas da Prefeitura de São Paulo que tiver quadra descoberta, faça a cobertura. A gente cobriu 95 quadras. Tinha 95 escolas que não tinha quadra coberta, a gente fez a cobertura das quadras. Pode parecer simples, mas eu lhes garanto que não é. É quando você sente algo que a gente pode imaginar que para alguém não tem importância, né? Mas faz diferença. Então, as pessoas hoje estão lá brincando nas nossas quadras, fazendo atividade esportiva, cultural, ou batendo papo na hora do lanche, do intervalo, com a quadra coberta, porque são coisas que fazem muita diferença para as pessoas, né? Você vê, o Bruno começou, a gente concluiu a entrega de 506 mil tablets. Hoje, quem vive sem isso aqui? Não vive. Olha que capinha bonita. Olha a capinha aqui, gente. Aí. Isso aqui é o Ricardo Nunes pai, Ricardo Nunes filho e Ricardo Nunes neto. 3 galãs aqui assistindo o jogo do Palmeiras. Mas quem vive sem isso? Não. Quem vive? Para você marcar uma consulta, para você conversar com as pessoas, para você trabalhar, né? Sim. Hoje o WhatsApp você trabalha, né? Sim. Eu já despachei tanta coisa aqui, mandando secretário, faz isso, faz aquilo, como é que tá isso, como é que tá aquilo. Você vai trabalhando e você vai usando muito hoje a internet para poder trabalhar. Então, ter esses 506 mil tablets com conteúdo pedagógico, e a gente colocou com chip de acesso à internet, né, para as pessoas terem. Tem outra história legal, que depois eu puder falar, que tem a ver com isso, tem a ver com a Câmara Municipal. Tá. Então, a gente foi colocando, né, nas escolas uma tecnologia. Por exemplo, o PTRF, que é uma lei que foi aprovada aqui na Câmara, do vereador Paulo Frange, lá atrás, que é o Programa de Transferência de Recursos para as escolas. Né? Então, eu mais que dobrei o valor do que antigamente ia para a escola. Você pega hoje uma escola média, ela recebe em torno de 250 mil reais para ela, a escola, a diretora, com a comunidade escolar, associação de pais, o Grêmio Estudantil. A gente incentivou para ter Grêmio Estudantil todas as escolas. E aí, para a escola poder decidir lá onde usa aquele recurso. E aí faz uma diferença danada. Outro dia eu fui visitar uma escola e eles queriam fazer uma sala de leitura. Aí fizeram uma sala de leitura interna e uma externa. Interna muito bonita, com os banquinhos. E externa, uma área assim que tinha um pátio e tinha umas árvores. Eles colocaram umas redes, umas cadeiras na sombra. Então, aí eles, com o recurso lá, definem aquilo que melhor vai ser utilizado pela comunidade escolar. Tanto, dá uma autonomia para a comunidade. É uma autonomia, que é isso que é super importante, né? É isso. E qual que é a outra, só já aproveitando para a gente continuar na linha, qual que é a outra história que a gente ficou curioso? Das antenas, olha só. Quando a gente concluiu a distribuição dos 506 mil tablets, 48 mil notebooks, nós identificamos que tinha mais de 100 mil crianças. Nós temos 1 milhão e 80 mil alunos na nossa rede. Tinha mais de 100 mil crianças que estavam em locais, moravam em locais que não tinha antena de internet. Não tinha, então, a gente deu o tablet, o chip da internet, o conteúdo pedagógico para ele fazer o estudo extra-aula, e não tinha internet. Aí eu falei, puxa vida, o que a gente fez? Eu sempre fui muito do diálogo, né? Então, aqui eu sempre conversei, sempre tive assim, minhas posições muito firmes, né? De embate com o PT, com o PSOL, mas sempre dialoguei muito com eles, né? Sempre respeitei muito. E aí, o que eu fiz? Eu chamei as empresas de telefonia e telecomunicação. Falei o seguinte, pessoal, eu estou com esse desenho aqui, entreguei esses tablets, contei a história. Então, estava lá a Vivo, a Oi, a Claro, a TIM. Eu falei, eu preciso colocar a internet na cidade, porque não tem cabimento a cidade mais rica do Brasil, a quinta maior metrópole do mundo, eu ter áreas de sombra aonde não tem internet. Eu descobri que tinha UBS, nossa, que estava em locais que não tinha acesso à internet. A gente mapeou, eram necessários colocar 286 antenas, né? A gente mapeou todos os locais e falei, eu preciso colocar isso aqui. Aí eles falaram, prefeito, mas não tem um problema. Hoje tem as ERBs, que são as antenas pequenas, né? Até esqueci o que significa ERB. Estação Rádio Base. Rádio Base. Isso aí.
Aí, o projeto de lei está lá na Câmara, faz muito tempo que está lá e não vota. Eu falei, eu lembro disso, eu fui vereador, eu lembro que estava lá e não votava. Falei, vamos fazer o seguinte, ligo o presidente da Câmara, o vereador Milton Leite, para alguns líderes e falo, vamos fazer uma outra reunião. Aí marco outra reunião, põe todo mundo na mesa, completar. Eu falei, precisamos aprovar isso aqui. Mas vamos fazer um acordo. Os vereadores votam e vocês, em 8 meses, instalam as antenas nesses locais. Lógico, teve uma discussão. Sim. Essas empresas são difíceis, são ruins, né? Elas são empresas que têm pouca preocupação, ruins do ponto de vista não tecnológico, ruins do ponto de vista de entender as questões sociais. Né? Então, só querem pôr antena nas regiões centrais, onde dá mais uso e tem maior lucro. Né? E vai ter local que não vai ter muito uso, porque são as regiões periféricas. Mas fizemos lá o acordo, fizemos um documento, assinamos um documento. O executivo, acordado com os vereadores da Câmara Municipal, os empresários. Qual que é a situação hoje? A cidade de São Paulo hoje tem cobertura de internet na cidade inteira, com exceção de 2 locais. É a cidade inteira que tem gente, né? Às vezes tem local de mata que não tem. Com exceção de 2 locais que travou um pouco por conta de ser o local tombado, que é o Vargem Grande, lá em Parelheiros. É um absurdo ter aquilo lá tombado, porque está totalmente habitado, né? Sim. Lá teve a história da cratera, tal, não sei o quê. E é onde eu moro, que é Interlagos. Que é Interlagos e é um bairro ali que tem um tombamento. Eu moro lá até hoje, perto do autódromo. Então, depende de uma autorização, né, do Compresp. Mas, fora isso, a cidade toda tem acesso de internet 5G. Então, a gente deu um avanço muito grande nessa coisa de entender o problema, de saber como é que se resolve o problema. Põe todo mundo na mesa, né? E resolve. Prefeito, você falou até desse projeto da estação de rádio base, que você lembrava da época de vereador. Vamos contar um pouquinho dessa época aqui na Câmara. Para a gente é até importante falar disso. A gente está aqui na Câmara Municipal. Foram 2 mandatos aqui na Câmara Municipal de São Paulo. Quando você entrou, como que foi a sua chegada aqui na Câmara Municipal? Você falou que lá, jovenzinho, né? Teve aquele start da política. Como foi a chegada aqui? Tá. Carol, eu fui candidato a vereador quando eu tinha 23 anos. Aí não tinha estrutura, não tinha experiência, né? Duro para chuchu. Eu perdi a eleição. Passaram-se 20 anos e aí eu fui, como eu disse aqui, a minha empresa foi crescendo, eu fui presidindo várias entidades, fundei entidades, tem uma participação muito forte na sociedade. Saiu candidato em 2012 e o barato é que lá no partido as pessoas pegavam assim, os candidatos falavam assim, bom, o Ricardo não vai ganhar não, tal, né? Porque está sendo candidato em cima da hora, não sei o quê. Então, o primeiro vai ser... Eles colocaram que o primeiro ia ser o Nelo Rodolfo. Depois ele se elegeu, mas foi o último da chapa. Primeiro vai ser o Nelo, o segundo não sei o quê. Para efeitos ali, né, das pessoas, eu não ganhava a eleição. Aí sou candidato em 2012, fui o mais votado. Né? Então, eu já fiquei feliz. Já, né? nossa, Para quem não ia ganhar, né? E aí eu chego como mais votado do partido. Fui vereador, uma experiência sensacional. Aqui é a casa do povo, aqui é onde acontecem as coisas, onde tem os debates, as pessoas não têm ideia da riqueza que é para a cidade e para o país. Né? O que acontece aqui na Câmara Municipal de São Paulo, entre os 55 vereadores, isso repercute, reverbera para o Brasil inteiro, para o mundo. Né? É uma casa legislativa assim, muito boa, né? De debate e tal. Aí eu me elegi em 2012, trouxe essa experiência, por exemplo, eu já comecei a trabalhar a questão da legislação, porque eu fiz uma pesquisa, 84% dos estabelecimentos de comércio na cidade de São Paulo não tinha licença de funcionamento. Falei, mas como é que pode um negócio desse? E aí a gente começou a fazer os estudos e apresentar as alterações de lei. Então, uma das questões era desvincular para a licença de funcionamento do habite do imóvel. Então, a gente colocou, olha, para atividade de baixo risco, a gente não precisa ter o habite. Basta ter um laudo, né? Porque ninguém tinha habite, né? A maioria da cidade não tinha habite. Na verdade, não é habite, é auto de conclusão de obra. Só, tecnicamente, habite é quando você vai usar para residência, né? Mas todo mundo fala habite, então, né? Mas o correto é auto conclusão de obra. E não tinha. Aí falou, bom, então a gente libera até 1.500 metros quadrados, ele traz um laudo do engenheiro de que aquilo não vai cair, que tem questão de segurança da eletricidade, enfim e tal, e entrega. Aprovei a lei, aí o Ministério Público entra com uma ação e me derruba a minha lei. Falei, pô, não é possível um negócio desse, né? É o tal das pessoas que vivem no mundo fora da realidade, né? A gente tem visto isso muito. O órgão Ministério Público é imprescindível, super importante. Mas sempre aparece um personagemzinho em algum lugar,
né, que vive em outro mundo e acaba não entendendo a realidade da coisa e gera esses problemas. Mas aí a gente foi depois discutir a lei de uso e ocupação do solo, foi o Paulo Frandi o relator. Eu falei, Paulo, nós precisamos colocar isso aqui, tal. Aprovamos, então a cidade começou a se regularizar com uma legislação factível que as pessoas pudessem atender, né? Foi super importante. Participei de muitas CPIs, essa experiência, né? Me chama até hoje o dia da CPI aqui da Câmara. E diz que muita gente queria que eu saísse aqui, né, para no participar da CPI. Então, eu fui relator da CPI do Teatro Municipal. A gente fizemos a condução coercitiva daquele maestro de honesto, descobrimos aquelas falcatruas todas, né? Foi uma coisa muito bacana. Os depoimentos que tiveram aqui, depois da CPI da dívida tíbida, a gente descobriu tanta coisa, né? Você pega aquelas empresas que fazem as 5 maiores do mundo, né, que fazem auditorias, fazendo sonegação, a gente pegou aquilo e as empresas sentado ali na nossa frente e eles mudando do uniprofissional, que era um regime que eles colocavam, que eles não eram, para poder pagar o imposto direitinho. Sim. A CPI que eu presidi, que foi muito importante, que é a CPI da sonegação tributária, onde a gente pôde trazer para a cidade, e até hoje traz, né, muitos recursos, só naquele ano foi 1,2 bilhões de reais, trabalho que eu fiz junto com os outros colegas, vereadores. Era, acho que o Rinaldi, o Donato, o Isaac trabalhou Sim. muito nessa CPI. Enfim, um grupo de vereadores muito dedicados. E muitas empresas que estavam fraudando a cidade, porque elas estavam aqui, operavam aqui, usam o nosso asfalto, usam a nossa creche, usa tudo, mas tinha só o endereço em outro município, pagando o ISS em outro município, né? Então foi impressionante. Eu lembro um dia, foi eu e o vereador Isaac fazer uma diligência. Eu nem vou falar o nome aqui da empresa, porque até para a delegacia eu tive que ir, porque essa empresa me processou, me representou, né? Um banco, um dos maiores bancos do Brasil. E aí a gente chega lá em Poá, numa salinha em cima de um mercadinho, 30 CNPJ dessa empresa, nesse endereço, e não tinha ninguém, vazio, né? Então a gente descobriu ali a fraude, aí a gente filmou aquilo, mandei para o Instituto de Criminalística para poder periciar aquele vídeo que a gente fez, né? Porque Sim. a gente conseguia fazer prova muito robusta. Enfim, trouxemos muitos recursos e essas empresas colocaram o endereço correto em São Paulo, portanto, passaram a pagar os impostos aqui, que era o justo, e até hoje está pagando, né? Eu lembro uma vez, foi eu e o vereador Reis fazer uma diligência lá em Barueri, de um banco também. Aí o banco dizia que estava lá, mas não era só uma agência. Eles usaram uma agência para dizer que o banco era lá. Aí o presidente desse banco, a gente conseguiu a condução coercitiva. Contar assim, acho que é bacana. Sexta-feira, 6 horas da manhã, meu telefone tocando, só que eu não sabia, não estava gravado o número, né? Aí ligou umas 10 vezes, eu falei, puxa vida, deve ser algo muito importante. Atendi, pois não. Aqui é o vice-presidente do banco tal. Preciso falar com você agora. Eu falei, vice-presidente do banco tal, eu não tenho como falar com você. E ele querendo que eu falasse com ele e com o presidente do banco. Eu falei, não tenho, eu estou investigando vocês. Não, mas saiu na capa de um jornal de grande circulação que o presidente vai ter condução coercitiva para depor na CPI e as ações da empresa estão caindo não sei aonde. Então resolveu. Eu falei, tudo bem, paga. Né? Simples. É simples, né? Paga. E aí, mas é complexo, a gente quer resolver e tal, eu precisaria então pagar. Eu falei, então vou fazer o seguinte, eu vou ligar para o prefeito Bruno Covas, o Bruno era o prefeito, né? Vou ligar para o prefeito Bruno Covas e pedir para ele colocar um auditor fiscal para receber vocês e emitir os DARF, que são... Pega os últimos 5 anos. Quando faz um crime tributário, ele tem que pagar os últimos 5 anos. Depois dos 5 anos, prescreve. Então, são uma guia para cada mês. E uma guia para cada atividade. Dá né? Para colocar uma equipe para receber vocês e vocês poderem pagar. E eu vou chamar os vereadores. Hoje não tem sessão, mas eu chamo os vereadores para ir para a Câmara Municipal. A gente faz uma extraordinária, vocês mostram a quitação do pagamento e a gente libera o presidente do depoimento. E aí veio para cá o vice-presidente do banco. E liguei para os vereadores, falei, a gente vai, né, trazer um dinheiro para São Paulo, é grande. Pagaram naquele dia 285 milhões à vista, naquele dia. Né? E aí a gente fez lá a reunião dos vereadores e falou, então tá bom, então segue tua vida, mas põe o endereço para cá. A gente recebeu o que a gente tinha a receber e passamos a receber dali para frente até hoje aquilo que é direito da cidade. As pessoas às vezes não sabem o tanto que os vereadores, não todos, né? A gente também vamos ser verdadeiro, né? Temos aí que, só por Deus, né? Mas que tem muitos vereadores, a grande maioria deles, né, lutam muito pela cidade, defendem muito a cidade. Eu tenho muito orgulho de tudo que eu consegui como vereador trazer de benefício para a cidade, né? Só uma pequena curiosidade.
Eu que estava cobrindo o dia desse banco e desses 280, eu que fiz o texto aqui para a Câmara, eu cobri a CPI. Foi assim, inclusive, foi minha primeira CPI, essa da sonegação tributária, prefeito. Você chegou a fazer a diligência lá em Poá também? Não, diligência em Poá foi outro repórter. Eu ficava na época só no texto, não fazia. Diligência em Barueri, você chegou aí? Eu fui em uma das diligências com vocês, agora eu não vou lembrar de qual. Deixa eu contar um caso rapidinho, eu não sei se a gente tem tempo. Olha como é que é interessante, né? Aí tinha um banco, um grande banco também, que dizia que a sede era lá em Barueri. Aí a gente foi para lá. Onde que é? Tal lugar, tal prédio. Aí chegamos lá no prédio, chegamos na portaria, falou, aqui no andar tal tem o banco tal? Acho que tem, chega correspondência aqui e tal, né? Mas quantas pessoas trabalham aí? Falou, não, tem uma senhora que ela vem, ela vem aqui 2 vezes por semana. E lá, para entrar naquele prédio, eles tinham o registro, né, de entrada. Aí a gente fez um requerimento para que a administração do prédio nos informasse quantas pessoas e quais as vezes entravam no prédio. Né? E a gente falou, mas não é possível que a sede aqui, a sede de um banco é essa aqui, e só tem 2 acessos por semana de uma senhora que ela ia fazer a limpeza, coitada. Então a gente foi juntando as provas e chamamos aqui o banco que também pagou. Foi o banco que também pagou um dinheiro. Esse banco acho que pagou 80 milhões à vista. Então foram muitas ações e mudou o endereço para cá. Né? Então tem muita história bacana assim que a gente... Eu lembro o dia do... Você estava o dia do depoimento do secretário de comunicação? Tava. Eu tava também. Aquele foi legal, né? Aquele foi legal. Houve alguns embates com advogados também. Foi uma CPI divertida. Foi. O advogado ganharam dinheiro, viu, Carol? Porque eles contratavam os maiores advogados do Brasil. Sei. Né? E aí a gente ali, eu começava assim, né? Eu lembro um dia que vieram 2 diretores de um banco. E aí eu falava, pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês vão defender o banco, legítimo. A gente vai defender o povo de São Paulo. Nós fomos eleitos para defender o povo de São Paulo. Eu vou fazer o meu trabalho, você faz o trabalho de vocês e tudo bem. Aí eu cheguei e comecei a dizer, você já foi em cidade tal, em Poá? Falei, doutora fulana, você já foi na cidade tal? Não, nunca fui. Mas nem cortou caminho, não. Doutor fulano de tal, você já foi na cidade de Poá alguma vez? Não, nunca fui. Aí eu pego a ata. Você lembra? Eu lembro. Eu falei, mas tem uma ata aqui que no dia tal você presidiu, você secretariou e tal, lá em Poá. Como é que vocês fizeram uma ata da Assembleia Ordinária? Vocês nunca foram lá, né? Então a gente foi comprovando o crime tributário, né? Mas a CPI ela tem muitas ferramentas, precisa saber usar, né? Eu fiz quebra de sigilo telefônico, fiz muitas ações para poder defender o interesse da cidade. Tem uma outra da sua época como vereador, mas que ainda hoje reverbera, porque a Justiça deu aval, que foi o transporte hidroviário, né? Queria também que o senhor falasse disso, porque é legal, rapaz, a gente está vendo agora. Você sabe como é que é? Eu sempre falo muito que é importante as pessoas terem experiência de vida real, não só de ar-condicionado, né? Um dia eu estou lá na represa Guarapiranga, conversando com os amigos, tal, ali perto de uma marina. E aí a gente está lá batendo papo, tal, eu vejo um cara vindo lá de jet ski, tal, e a gente vê o cara parando, e o cara trocando de roupa, pondo terno, gravata, tal. Eu falei, nossa, cara louco, né? Ele falou, não, esse cara, ele mora lá do outro lado, né? Então, se ele pegar o ônibus ou o carro para dar a volta e tudo, ele vai gastar 1, 2 horas, sim. Aí pega o jet ski, atravessa, deixa aqui, troca de roupa e vai trabalhar, tal. Eu falei, caramba. Aí comecei a pesquisar, né? E vendo como é que a Europa usa a sua riqueza de rios e de represas para usar o transporte, como que os Estados Unidos usa. E a gente tem na nossa cidade essa riqueza, né, de ter a represa Billings, a represa Guarapiranga, depois a gente pode falar do Rio Pinheiros, Rio Tietê, e a gente não usa. E aí eu comecei a estudar, fiz um projeto, procurei quem conhecia muito na época, o maior estudioso era o professor Alexandre Elijaikov, que era um professor da FAUSP. Fui lá falar com ele, falei, professor, a gente tocou a ideia de fazer isso. Ele falou, nossa, que maravilha, isso é importante, tem todo o estudo. Aí ele pegou um grupo lá de ultimanistas, uns 20 estudantes, a gente começou a trabalhar junto, preparei o projeto, apresentei aqui, e aí a gente aprovou, né, o projeto, criando mais um modal, que é o transporte hidroviário. Que aí, por que tem que ter uma lei? Porque aí vai integrar com o bilhete único, tem a questão da criação de um modal, isso entrou depois no plano diretor, tem todo não vou tomar muito tempo aqui, mas foi uma das coisas que eu sempre acreditei muito, e agora, né, como prefeito, estou conseguindo colocar. Porque quando o Bruno me chama, e a gente vai montar o plano de governo, falei, Bruno, tem esse projeto meu, que já é lei, aliás, tem essa lei minha, a gente precisa colocar no nosso plano de governo.
Aí o Bruno, não, lógico, vamos colocar. Aí eu fui com o Bruno lá na represa. E a gente até fez um vídeo por horário eleitoral em 2020. E a gente está conseguindo colocar agora, essa semana, aí a gente inaugura o transporte rodoviário lá. E aí apareceu uma promotora nesse meio momento. Tentando atrapalhar. Tentou. Atrapalhou por um períodozinho, mas Prefeito, liberamos. você citou aí o plano de governo, o Bruno Covas. Como que foi o convite, né, para você ser vice-prefeito da cidade de São Paulo? Como que era sua relação com o Bruno Covas naquela época? Muito próximo, muito amigo, né? Eu sempre tive um carinho pelo Bruno, um político assim, como referência. E eu, mais próximo assim, eu vereador, e ele era vice-prefeito, mas ele chegou a ser o secretário de subprefeitura, depois secretário da Casa Civil, e a gente tinha bastante contato. Quando eu presidi essa CPI, e também como prefeito, eu ia lá e pedia apoio para ele, porque eu tinha que ter o apoio da Secretaria da Fazenda com as informações, né? Toda a estrutura que a gente está falando aqui parece que é simples, né? Você tem que ter você imagina fiscalizar banco. Esses caras são poderosos, né? Se eles quiserem, acaba com a vida de alguém ou deixa as coisas muito difíceis de você comprovar. E o Bruno sempre deu todo o apoio. Então, toda vez eu ia lá, falei, Bruno, eu estou com esses indícios, eu sei o que eu estou fazendo. Porque a Justiça tinha parado essa CPI. A gente ficou quase um ano com a Justiça parada. Sim. Né? E aí a gente conseguiu derrubar na Justiça, porque os bancos tinham parado na Justiça. E o Bruno dando todo o apoio, a gente... Bom, enfim, acho que ele verificando a minha forma de trabalhar aqui, né, sempre com muita dedicação. É ruim falar da gente, mas eu sempre me dediquei muito. Né? Eu sempre ficava aqui até tarde, vinha todo dia. Se você pegar a minha presença nas comissões, sempre fui muito atuante. Né? Então, bons projetos. E as ideias dele eram muito sinérgicas com as minhas ideias. E aí ele chega no dia da convenção, que estava acontecendo aqui no prédio da Câmara, a convenção do partido, do MDB. E aí ele me liga, porque já estavam falando, o vice pode ser fulano, pode ser ciclano, e estava meu nome lá, né? Eu achava que nunca ia ser, né? E aí ele me liga e fala, Ricardo, eu decidi, você vai ser o meu vice, né? Você aceita? Eu lembro que eu estava na minha sala, que estava acontecendo a convenção aqui, eu comecei a chorar, né? Assim, emocionado e tal. Aí eu falei, Bruno, lógico, né? Mas deixa eu te falar, eu tô tendo a convenção aqui. O meu nome estava na chapa como vereador na convenção. Depois teve que mudar e tal, né? Eu falei, estou fazendo a convenção aqui na Câmara e tal. Onde você está? Ele falou, estou na prefeitura. Eu falei, poxa, então vem para cá e você já anuncia aqui na convenção, né? E olha só, Carol, Daniel, ele chega e fala assim, Ricardo, então eu vou daqui 40 minutos. Eu falei, 40 minutos vai estar acabando já, né? Ele falou, não, mas eu preciso primeiro ligar para todas as pessoas que queriam ser meu vice. Então eu vou ligar para o Triplo, eu vou ligar para a Mara Gabrilha, bom, enfim. Eu vou ligar para todo mundo que eu não quero que eles saibam pela imprensa, eu quero que eles saibam por mim, que eu escolhi você e por que eu escolhi você, né? Bacana. Então, olha o cuidado. Sim. E aí ele pegou esse período e veio para cá e aqui no plenário, aliás, no Salão Nobre, estava acontecendo, ele pega e fala, eu queria pedir a palavra aqui, aí vai no microfone, eu queria pedir aqui para o MDB, para liberar o Ricardo para ser meu vice, todo mundo, e tal, né? Então, teve toda essa alegria. E aí depois a gente ter vivido, né, aquela tristeza de perder um dos caras referência, tão novo, 41 anos, que lutou tanto pela vida, que fez uma administração fantástica, que eu tive a oportunidade de dar continuidade, né, em tudo que ele estava desenvolvendo. E não só São Paulo, no país, perdeu um grande cara, né, uma pessoa assim que faz muita falta, muita falta. Ele trabalhou até o último dia dele, né? Ele despachava, ele não se afastou. Foi dormir na prefeitura. Foi dormir na prefeitura, porque foi no meio da pandemia. Talvez até seja meio difícil falar, mas como é que foi essa sua última conversa com ele? O que você lembra de recordação do Bruno antes? Eu tive, acho que foi 2 dias antes dele falecer, foi eu e a Regina visitar ele no hospital. E aí, que estava bem. Aí estava lá a Renata, mãe dele, estava o Tomás, o filho, o Gustavo, o irmão dele, o Gustavo, que era o secretário executivo, que hoje é o presidente da Espetures. Então estava a Renata, a Karen, a ex-esposa dele estava lá. Estava eu e a Regina. E aí, quem me acompanhou lá do estacionamento até lá no quarto foi o Gouveia, que era a JO dele, né? E aí,
o Gouveia levou e chegou e falou assim, você sabe a história do Gouveia? Eu sabia, né? Mas aí para as pessoas escutarem, eu falei, não, o que é a história do Gouveia? Ele contou uma piada, assim. A piada é uma história que eles passaram e ele dava umas risadas, umas gargalhadas, né? Ele tinha uma coisa daquela gargalhada, né? Então tava bem. E aí ele pega e fala, você fez a reunião do secretariado hoje, né? Eu falei, eu fiz, Bruno. Como é que foi e tal, né? Aí eu falei, segui aquela pauta que a gente falou, tal, não sei o quê. Você tem ela aí? Eu falei, tenho. Aí eu pego, abro o celular e... Olha, aquele item a gente discutiu isso, esse item não deu para discutir, tal. E ele, faz isso, faz aquilo, né? Então ele lá, internado, doente, e querendo saber como é que estavam as coisas, o que tinha dado, o que não tinha dado, né? Dando orientações. Porque foi assim, só muito rapidamente. Eleição 2020, a gente assume no dia 1 de janeiro. Durante dezembro, que estava montando o secretariado, né? Era para eu ser secretário. Aí um dia ele me chama e fala, Ricardo, é melhor você não ser secretário. Fica comigo aqui no dia a dia, que você vai estar comigo no dia a dia, né? Cuidando junto comigo de toda a secretaria. Se você for para uma secretaria, você vai ter que cuidar daquilo lá. E pode ser que eu tenha que fazer um tratamento, alguma coisa, né? Falei, tá bom, Bruno, o que você achar que tem que fazer, tá tranquilo. Mas já no dia... A gente assumiu o dia 1 de janeiro. Já em janeiro, ele tirou 10 dias de licença. Não estava previsto. O médico afastou ele 10 dias para tratamento. E aí... mas aí tá tudo bem, porque todo dia eu falava com ele por telefone, faz isso, não faz, pode fazer, o que eu faço aqui, assino, não assino, aquelas coisas, né? Quando foi no dia 2 de maio, ele me liga chorando. Chorava. E ele era durão, não era de chorar, né? E aí ele fala, Ricardo, eu tô indo me internar, não tô bem, tô indo me internar, vou tirar licença, você assume a prefeitura, eu confio em você, mas vai dar tudo certo, né? Vou lutar e tal. Mas chorando, né? Falando assim, chorando. Aí eu falei, não, Bruno, tá bom, pode ir, vai, fica tranquilo, né? E vou lá depois te visitar e tal. E isso foi dia 2 de maio. No dia 16 de maio, aí ele, infelizmente, nos deixou. Mas foi assim, e depois eu estava até lembrando que nesse dia ele ainda depois mandou uma mensagem para mim, né, com os coraçãozinhos assim, né? Eu confio em você, né? Assim, tipo... Porque naquele momento era um momento muito difícil para nós. Era um momento da pandemia. Sim. Ali, abril, maio, era o pico da... Não foi 2020. A pandemia começou em 2020. Mas o pico da pandemia, do ponto de vista de pessoas internando, pessoas morrendo, foi em 2021, né? Morriam 275 pessoas por dia na média móvel de 7 dias. Né? E ele sempre, desde lá de trás, dando lá as 3 premissas. Que não faltar atendimento para ninguém, e não faltou enfermaria, não faltou UTI, não faltou oxigênio para ninguém, né? Que ninguém passasse fome. A gente fez um grande programa de distribuição de alimentação, que fazemos até hoje, né? E que as pessoas pudessem ser enterradas com dignidade. A gente conseguiu, na cidade, a gente viu matérias do mundo inteiro, de cidades de primeiro mundo, as pessoas não tendo a possibilidade de enterrar os seus entes queridos com dignidade. Aqui a gente conseguiu, com todas as problemáticas, que as pessoas pudessem enterrar seus entes queridos, que pudessem ter alimentação e que não faltasse atendimento médico para ninguém. Então, São Paulo deu um exemplo para o Brasil e para o mundo no tratamento da pandemia. Hoje parece que não teve, né? Sim, hoje é muito estranho. As pessoas falam, parece que não aconteceu, né? Mas a gente ficou 2021 doido. Inteiro. Foi 2020, mas depois 2021 ali inteiro, né? Com a energia muito cuidando da questão da pandemia. Aí tinha parado. Quando chegou no começo de 2022, vem aquela onda da Ômicron. Eu tive que cancelar o carnaval. Imagina ligar para os caras do carnaval e falar, não vai ter carnaval. Difícil. Mas enfim, foi isso. Desculpa ter me estendido aqui. Imagina. Que isso. Prefeito, vamos falar agora de um outro assunto que acho que é um sonho para todo paulistano, que é a questão do transporte aqui na cidade. Você já falou que já viveu dos dois lados, que tinha tudo, depois foi andar de ônibus. Vem lá da Zona Sul, do extremo da Zona Sul, sabe que em algumas regiões é muito difícil a locomoção. E a gente tem um sonho aqui na cidade, é o seu sonho, acho que de todo mundo, que é a tarifa zero. Eu queria que você contasse um pouquinho, né? Como que foi chegar na tarifa zero aos domingos, né? Porque é todo um processo, tem que ter todo um estudo. Não é assim tão fácil como as pessoas imaginam. Não é. E tem uma coisa muito importante, Carol, que é assim, a gente tem o caixa da prefeitura, são 110 bilhões de reais, uma cidade com 12 milhões de habitantes,
qualquer ação do prefeito equivocada vai repercutir para as pessoas, né? Ou positivamente ou negativamente. Então tem que ter muito cuidado. Como vocês sabem, 8 anos de vereador, eu fiquei 1 ano na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, e 7 anos da Comissão de Finanças. Eu participei de todas as ações do plano de direção, mas de todas as ações do orçamento da cidade e da LDO, da Lei de Diretriz Orçamentária. Todos. Eu sendo relator, muitas vezes fui relator ou não sendo relator. E aí eu me tornei uma pessoa que conhece razoavelmente do orçamento da cidade. Eu tenho um bom domínio sobre esse tema, né? Fiquei 8 anos aqui cuidando desse tema, estudando e participando. Aliás, a maioria das minhas entrevistas aqui era para falar de orçamento. Né? Sim. E o que acontece? A gente conseguiu levar a cidade para um patamar muito importante da sua saúde financeira. Que com a saúde financeira você cuida da saúde das pessoas, você cuida do transporte, né? Você cuida da infraestrutura. Estamos batendo o recorde de investimento. Esse ano nós vamos ter 16 bilhões de investimento. O ano passado, 2023, foram 14 bilhões. Ano retrasado, 2022, foram 8,5 bi. Então, 8,5 bi, 14 bi, 16 bi. Maior investimento que São Paulo já teve fora esses anos foi em 2020, de 4,1 bi. Olha, a gente saiu lá de 2020, de 4,1 bi para 16 bi agora, né? O quanto a gente conseguiu elevar a capacidade de investimento da cidade. A FIT, que é a agência internacional que classifica os países, estados e municípios da sua saúde financeira, nos dá nesse quesito a classificação de AAA, 3As. Alto nível de investimento, baixo nível de endividamento. Depois a gente pode até falar sobre isso se der tempo. A gente fez a questão da dívida da prefeitura com o governo federal, reforma da Previdência, adequação administrativa, enfim. Toda uma ação importante para a cidade, né? Porque não tinha dinheiro não, era fogo, né? E a questão da tarifa zero envolve, evidentemente, a questão de recursos. Mas tem um dado importante. Em 2019, portanto, antes da pandemia, a gente transportava 9 milhões de passageiros por dia. Hoje são 7 milhões de passageiros por dia. Nós perdemos muitos passageiros. Tanto é que a gente está pelo 4º ano consecutivo, né? E olha que eu sou um cara assim de austeridade fiscal. Pelo 4º ano consecutivo, sem aumentar a tarifa. É 4,40 já pelo 4º ano consecutivo. Mas por quê? Você que é uma pessoa que fala tanto da austeridade fiscal, né? Porque a gente não está olhando a questão tarifária só do ponto de vista do recurso, mas da política pública de mobilidade. Sim. Eu preciso incentivar o transporte coletivo. Olha o trânsito que está, para melhorar o trânsito, fazer com que as pessoas usem o transporte. Mesmo a gente tendo diminuído de 9 para 7 milhões de passageiros, a gente tem 95% da quantidade de ônibus que tinha lá em 2019 operando na cidade. Né? Eu não reduzi a quantidade de ônibus baseado na redução de passageiros. A gente mantém. E ainda precisa pôr mais ônibus. Tá? Eu sei que ainda tem coisa para melhorar. Mas, para as pessoas entenderem como é que funciona o sistema. Então, a gente teve lá uma licitação, 32 empresas ganharam 32 lotes. Faz a remuneração por uma cesta de itens, que é passageiro pequeno. O item que mais tem peso é a quilometragem. Né? Tem gente que fala aí ao contrário, está desinformado. Mas, enfim. Quanto custa o sistema? 10 bilhões. Eu vou colocar número redondo aqui para as pessoas, né? Ano passado, sim. 10 bilhões. Quanto que a gente arrecadou de tarifa? Que as pessoas pagaram tarifa? 5 bi. Desses 5 bi, 2,8 bi foi do Vale Transporte. O empregador comprou o Vale Transporte e deu para o funcionário. E o restante, né, as pessoas compraram o bilhete único, sim, ou pagaram na catraca. Então, em números redondos, a gente arrecadou 5 bi, o sistema custou 10. O que tem que fazer? Coloca os outros 5 bi para poder pagar o serviço que as empresas prestaram, né? E dentro desses 5 bi tem uma outra questão. A gente tem em torno de 750 milhões de reais para a tarifa do idoso, né, que ele tem direito a não pagar. Tem em torno de 450 milhões de reais para o estudante e tem em torno de 250 milhões de reais para as pessoas com deficiência. Pessoas que têm o direito da gratuidade. Então, se eles têm o direito, obviamente a prefeitura tem que pagar por esse, sim, direito que eles têm. Então, o Domingo Tarifa Zero, quando eu peguei e fui estudar, e eu queria muito de que a gente pudesse oferecer para as pessoas mais pobres a oportunidade de poder sair no domingo, né, ir numa missa, ir num parque, visitar um parente, passear, vir no centro. Se apropriar da cidade, né? Se apropriar da cidade, né? Aí eu pego o estudo, estava lá o seguinte, que aos domingos a gente tinha 60% de ociosidade. Só 40% dos ônibus estavam sendo utilizados. Então tinha 60% de banco vazio. Falei, puxa vida, a gente está pagando, mas se eu estou pagando o ônibus, ele está andando só com 40%, as pessoas precisam usar. Tem uma questão de saúde mental, inclusive, muito interessante para esse item, que as pessoas, a gente aumentou em 35% a quantidade de pessoas usando o transporte ao domingo, né?
Então, as pessoas poderem sair, poder espairecer, né? Tem até uma questão de saúde mental, de se estar melhor ali na família, porque ficar lá domingo lá, né? Então, de passear. Então, tem ajudado muito todo esse contexto da qualidade de vida das pessoas. Falei, bom, então vamos fazer o domingo tarifa zero, porque a gente já está pagando e a gente está com o ônibus ocioso. Ter a tarifa zero 100% é um desejo meu, Eu acho que é importante. Eu acho que a gente vai melhorar a economia, a gente vai possibilitar que muitas pessoas, né, usem o transporte, vai diminuir o trânsito, mas quando eu colocar a tarifa zero, eu vou ter que pôr pelo menos 30% a mais de ônibus. Eu tenho espaço, eu tenho corredor, eu tenho terminal, a gente, né, e colocar o recurso. Então, o que a gente está fazendo? De forma muito consistente, elaboramos toda uma ação de alteração de legislação, onde, por exemplo, o cara que paga o Vale Transporte, lembra que eu falei que a gente arrecadou 2,8 bilhões de Vale Transporte? O empregador ele pode continuar dando dinheiro. Não precisa da prefeitura pagar o transporte para o funcionário ir trabalhar. Mas eu não tenho lei para isso. Teria que fazer uma alteração da lei federal. Falando assim, mesmo tendo tarifa zero, o empregador continua, não vai aumentar o valor, mesmo valor, mas ele recolhe para o Fundo Municipal de Transporte. A gente poder fazer propaganda no ônibus para poder pegar o recurso e subsidiar. A gente poder ter uma parte do recurso da CID, que é aquele imposto de gasolina, porque se o cara está andando no carro dele lá, né, aquele imposto que ele já paga uma parte daquele valor, precisa ver. Agora aprovaram o DPVAT. Né? O presidente Bolsonaro havia cancelado, agora a Câmara votou, vai ter de novo o DPVAT. Pegar uma parte desse valor e colocar para o Fundo Municipal de Transporte. Do IPVA, não é justo que o cara que tem carro, ele já paga lá, sei lá, vamos supor que você pague R$500. Então, você vai continuar pagando mesmo, porque não estou defendendo aumentar o imposto. Estou falando assim, já que é sobre o transporte individual da pessoa, então uma parte daquele valor vem para o Fundo Municipal de Transporte para a gente poder colocar isso no transporte coletivo. Reverter então, para a cidade. Reverter para a cidade. Então, existe todo um contexto para a gente poder ter esse valor. Agora, falar assim, olha, eu já ponho 5 bi, eu vou pegar 10 bi e colocar, seria irresponsabilidade, porque eu teria que tirar da saúde, da educação, da habitação, enfim, de outras áreas para poder colocar no transporte. Aí não adianta. É como diz o ditado, né? Você cobriu um santo e descobriu outro santo, não adianta. Então, nós estamos trabalhando de forma séria. Eu tive, dias atrás, uma reunião com o secretário do Tesouro Nacional, com o meu secretário da Fazenda, secretário do Transporte. A gente está construindo essa situação. Mas a gente já ter colocado o domingo tarifa zero já foi um avanço. Tanta gente falava e não fez, né? Eu fiz. Tá aí. Domingão tarifa zero. Inclusive com esses resultados, 35% a mais de... Que legal, prefeito. Sobre mobilidade ainda, é um tema que é essencial para a cidade, as pessoas se preocupam. A prefeitura também se preocupa, como o senhor tá com esses números de cabeça e toda essa explicação bem didática para quem está nos acompanhando. E houve agora há pouco um incidente que foi descoberto. Eu não sabia que ele ia perguntar não, viu, gente? Incidente? Da prefeitura assumir a gestão de duas empresas que fazem o transporte público. Qual que é o posicionamento da prefeitura em relação a esse assunto também, que preocupa a população, porque é essencial, como o senhor está demonstrando, é essencial e a prefeitura tem feito um trabalho em torno disso? Olha, importante. O que nós fizemos? Nós fizemos a intervenção em duas empresas, né? Então, como é que funciona o sistema? Você tem, como eu disse aqui, são 32 empresas que ganharam uma licitação nos 32 lotes. Posso fazer rapidinho um histórico? Acho que isso é muito importante. Acho que o telespectador da TV Câmara vai gostar de entender um pouquinho. Lá atrás tinha uns ônibus e aí, em um certo momento, começaram a colocar uma série de peruas do transporte, principalmente da periferia. Em 2003, gestão do PT, secretário de Transporte Gilmar Tato, firma um contrato com algumas cooperativas e, de uma certa forma, legalizou esse serviço para a prefeitura. Eram cooperativas, 2003. Aí foi tendo esses contratos, 2004, 2005, foi tendo contrato. Chegou um certo momento, inclusive, que uma pessoa importante do judiciário foi secretário de transporte e também assinou esse contrato. Por exemplo, esse que eles estão falando da Transwolf, que é o tal do Pandora, já estava lá em 2003 como o representante da cooperativa. Assim, então, assinou na gestão do PT com o tal do Pandora, com a empresa Cooper alguma coisa, como foi com as outras empresas. Quando chega em 2015, volta o PT. E aí também o PT assina um contrato de emergência 2014, 2015, de emergência com essas empresas, que aí as cooperativas se transformaram em empresa. A Cooper, qualquer coisa que eu não lembro aqui, se transformou em Transwolf e a Cooper não sei o que se transformou em Upbus.
Então, aí, transformado essas cooperativas em empresa, eles assinam um contrato de emergência. Então, foi emergência. O que acontece em 2019? Acontece a licitação. O prefeito Bruno Covas fala, eu não quero um negócio de emergência. Vamos licitar esse negócio. Então, foi tentando licitar, o tribunal parando, aquela confusão. Bom, chegou o momento que conseguiu fazer a licitação. Quando chega na licitação, a Lei 8666, que é a Lei de Licitações, ela coloca os parâmetros para você fazer uma licitação. Então, ela fala o seguinte, você pode pedir isso, e a empresa que atender esses requisitos, ela está apta a poder participar. E aí, dentro desse edital, né, da publicação, um dos itens que se pediu foi o atestado de capacidade técnica. Olha, empresa, para você participar da minha licitação, você tem que demonstrar aqui que você transportou X pessoas. Aí eles já tinham atestado, porque na gestão do PT, eles tiveram esses contratos emergenciais e, portanto, tinham o atestado de que eles realmente já operavam. Né? Quais são outros itens? Por exemplo, certidão da Receita Federal. Quando deu essa confusão toda, eu falei, eu quero ver o processo aqui na minha mesa. Está lá, a Receita Federal, a empresa Transvolf, a empresa Pibus pode participar, porque está aqui a certidão da Receita Federal dizendo que ela estava kit com a Receita Federal, que estava tudo bem. Tinha o CNPJ. Quem emite o CNPJ? Ministério da Fazenda, a Receita Federal. E é na emissão do cartão do CNPJ que eles apresentam lá quem são os sócios da empresa. Tinham a certidão da Prefeitura de São Paulo, tinha a certidão do Governo de Estado. Ou seja, todos os itens, acho que eram 19, se não me engano, foram atendidos. E aí, uma vez que atendeu todos os itens, eles assinaram o contrato de concessão com a Prefeitura. Portanto, cumpriram toda uma regra, né, todo um procedimento da legislação. Por que eu estou falando isso? Hoje, eu vi, inclusive, um promotor falando, não, podia ter dado um Google na internet para saber quem são os sócios da empresa. O poder público não funciona com o Google. E também não seria justo eu falar que a Receita Federal deveria ter dado um Google lá antes de emitir a certidão para eles, né? Ou ter falado... Né? O que o poder público faz? Ele é regido por normas pela legislação, seguiu a legislação e está lá. Agora, obviamente, se tiver alguma coisa irregular, a Prefeitura de São Paulo vai automaticamente excluir, como fez com Iabas. É uma UES de saúde que tinha lá atrás, foi nós colocamos eles para fora. E não será diferente no transporte ou qualquer outra área. O Ministério Público está fazendo essa investigação por ter pessoas ligadas, essas empresas que têm ligação com o crime organizado. Está feita a intervenção, eu coloquei pessoas de carreira para serem interventores. Né? O Valdemar, que tem 40 anos de SP-Trans, o Wagner, que tem 45 anos de SP-Trans, mais um representante da Procuradoria de carreira, da Controladoria, da Secretaria da Fazenda, no grupo de intervenção, com super austeridade. E lembrando que há 2 anos atrás, eu pedi para a Procuradora-Geral do município, Marina Magro, e para o Controlador-Geral do município, Dr. Daniel Falcão, fosse até o Ministério Público, nós fôssemos até lá e falar o seguinte, Ministério Público, tem um zum aí, por favor, fiscalizem, estamos aqui juntos para poder ajudar na fiscalização, para fornecer documento, o maior interessado de verificar se existe alguma coisa errada, somos nós, Prefeitura de São Paulo. E as investigações, né, foram acontecendo e culminaram agora nessa operação da polícia junto do Ministério Público. Então, o que tem hoje? Tem a intervenção, é a Prefeitura que está tomando conta, né, dentro da intervenção. A lei de intervenções fala no prazo de 180 dias. No caso de uma empresa, a intervenção judicial, portanto, enquanto a Justiça determinar. Sim. No caso da outra empresa, não foi a Justiça que determinou, foi eu que determinei, a UpBus. E a gente vai cumprir o prazo de 180 dias para definir se, ao final, a gente acaba com a intervenção e devolve, ou se tem algum indício de alguma coisa errada, ou se a gente faz uma nova licitação. Uma coisa você pode ter certeza, é o jeito que eu fui a minha vida inteira. Um cara que é pai, que é avô, que nunca teve um processo, que foi exemplo nessa Câmara Municipal de fiscalizar, de buscar as coisas certas. É o que eu vou continuar fazendo no transporte. Doa quem doer. Se o cara é ligado a A ou B, estou nem aí. Nós vamos fazer aquilo que é preciso fazer para defender o interesse da cidade. Então, estamos aqui para apoiar o Ministério Público. Só acho equivocado esse promotor falar uma coisa dessa, para dar um Google, porque isso não tem cabimento um negócio desse, né? Mas de estar colaborando e a gente poder cuidar da cidade e, sem querer me estender, mas as perguntas são complexas, o que eu tive que fazer e que eu fiz e que está dando certo até agora, e queria agradecer aqui a minha equipe. É de não parar o transporte. Essas 2 empresas empregam mais de 4.500 funcionários,
tem os fornecedores, são caminhões de diesel todos os dias, são mais de 700 mil passageiros por dia. Eu precisava falar o seguinte, olha, funcionário, continue trabalhando, eu te garanto que você vai receber o seu salário. Fornecedor, continue fornecendo, porque quando saiu a operação, ninguém queria fornecer mais. Ficou todo mundo com medo. Com medo. Pode continuar fornecendo, né, para a gente não prejudicar mais de 700 mil passageiros e o serviço está fluindo, os funcionários estão trabalhando, pessoas dedicadas, que não tem nada a ver com a história, né? São funcionários, pessoas que trabalham para levar o seu ganha-pão lá para a sua mesa, da sua casa, e os funcionários da prefeitura trabalhando. No final das contas, a população pode ficar tranquila. Estamos trabalhando para manter o serviço, contribuindo, colaborando com o Ministério Público, e não terá por parte da prefeitura nenhuma falta de austeridade. Legal. Prefeito, infelizmente a gente está caminhando aqui para o finzinho do Sim. programa. A gente ficaria aqui um tempão a voz da conversando. consciência tá avisando. Já estão avisando a gente aqui que a gente tem que caminhar para o não final. Vamos falar das obras de meio ambiente, de saúde. Vamos falar, já está convidado a voltar, né? Aqui para a gente falar de muitos outros assuntos. A gente está indo para um ping-pong agora, são perguntas e respostas rápidas. Está preparado? Eu sou ruim nisso, mas tudo bem. Mas é tranquilo. Qual que é o seu lugar preferido na cidade de São Paulo? Nossa, essa cidade é tão maravilhosa, eu gosto tanto dela. É todos os locais, né? Mas eu gosto muito dessas áreas. A gente tem, principalmente na Zona Norte e Zona Sul, áreas assim, de preservação muito intensa, né? Eu adoro observar a Cantareira, a Represa, mas eu amo o centro. Eu amo a cidade como um todo. E se São Paulo fosse uma palavra, qual seria? Acolhimento. Essa é a cidade que acolhe, a cidade que acolhe. E se a política fosse uma palavra? Democracia. Democracia, o que é mais bonito. Porque tudo que a gente está fazendo aqui é democracia, né? Da gente poder falar, expressar. E qual que é o seu sonho para o futuro da cidade de São Paulo? Menor desigualdade social e a oportunidade para os nossos jovens, né? Eu vim da periferia e uma das minhas primeiras oportunidades foi um curso de datilografia que o Frei Xavier dava para as pessoas lá gratuitamente. É por isso que eu trabalhei tanto para fazer curso. As pessoas precisam de ter oportunidade. Precisa ter oportunidade. Se você pudesse voltar no tempo e conversar com Ricardo Nunes jovem, qual seria o conselho? Não desista. Acredite. Eu acredito muito assim no poder da mente, da gente ser otimista. Eu acredito muito no otimismo e na força de trabalho, né? Então eu falaria o seguinte, Ricardo, acredita, continua trabalhando que vai dar certo. Esse é para o jovem Ricardo, mas e para o jovem paulistano, para que tá com fone de ouvido, tá ouvindo o nosso papo? Eu diria o seguinte, cara, tem orgulho da sua cidade. A cidade tem problema. Essa família de 12 milhões de habitantes tem problema. A sua família tem problema, a sua família tem problema. Quem está nos assistindo. E a gente precisa resolver os problemas. A gente não vai pegar o problema e colocar, né? Mas ame a sua cidade. Essa é uma das cidades mais lindas do mundo. Mais maravilhosa do mundo. É uma cidade que acolhe a todos. Tem gente do Brasil inteiro, do mundo inteiro, né? É uma cidade... não tem igual no mundo. E agora uma dica cultural para quem está acompanhando aqui o programa. Pode ser livro, série, se é que sobra tempo, né, para isso. Peça de teatro local da cidade. Pode ser um teatro. Estou lendo o relatório. Olha, a gente tem muita diversidade, né? Os nossos parques, nós temos 114 parques, né? Desde o Ibirapuera até... A pessoa precisa visitar o que a gente está fazendo lá na área de mananciais, por exemplo, na Billings. Vocês precisam ir visitar, gente. Tem gente que fica falando aí das questões urbanísticas de fora do mundo, né? Como se a gente não tivesse... A gente tem aqui coisa muito melhor. Mas a recuperação do parque, né, ali na represa Billings, no Grajaú, do Cantinho do Céu, é muito linda. Muito coisa linda, linda, linda. A gente tirou aquelas casas que jogavam esgoto, aí demos outra habitação para as pessoas, fizemos todo um parque, é onde as casas que ficaram, digamos, esgoto. Tem umas coisas muito bacanas. Acho assim, essas ações urbanísticas que a cidade está desenvolvendo é muito legal. Mas eu acho que os parques... Porque é uma cidade do trabalho, né? E aí você tem o parque... Nós temos hoje... É impressionante, 54% de área de cobertura vegetal. É uma das cidades... A gente fala de cidade de selva de pedra? Não. Nós temos uma das maiores áreas de cobertura vegetal do mundo, das capitais, né? Prefeito, eu vou... não escutar a voz da consciência, eu pedi fazer a última pergunta mesmo do ping-pong, só também para o pessoal conhecer o Ricardo. Você tem algum hobby? Já vi que é o Palmeiras. Quando dá, muito dificilmente eu consigo hoje assistir o jogo, mas essa coisa é uma forma de eu estar com a minha família, de eu estar com meu filho, com o meu netinho, né?
E aí eu aproveito e vou e tal. Mas eu gosto, às vezes, de estar em casa, cara. Eu gosto, assim, de fazer um churrasco, de fazer uma lasanha, de fazer uma carne. Eu sou bom de fazer carne de panela. De estar com a minha família ali, sabe? É algo, assim, que me abastece, né? Eu gosto muito de estar com a família, Eu sou muito de abraçar, pego minha filha, né? A Maiara, a Isabela, o Ricardinho, e o Ricardinho Neto, e minha esposa Regina. Eu sou muito assim, de abraçar, né? Meio paizão, meio vovôzão, meio assim, meio de proteger. Minha vida inteira foi muito isso, assim, né? Porque eu era o irmão mais velho de proteger, de cuidar das pessoas, né? Bom, Dani, eu queria agradecer sua companhia aqui no programa hoje. Muito obrigado, Carol. Obrigado, prefeito, também. É um prazer conversar com você. Obrigado, Daniel. Obrigado, Carol. Alegria estar aqui. Um abraço para vocês. Obrigado. Obrigada e já está convidado a voltar de novo. Vamos lá. É isso aí, esse foi o SampaCast de hoje, galera. Semana que vem tem mais. Continue acompanhando os conteúdos da Rede Câmara pela TV Câmara São Paulo, pelo portal da Câmara e também pelas nossas redes sociais. Não se esqueça também de se inscrever no nosso canal no YouTube. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. Tchau, galera! Tchau, tchau. Até mais.